Olá a todos, eu sou Lee Carroll. Eu vou chamar este encontro de Streamings com Lee e são encontros gratuitos. Isso está acontecendo no momento, em uma época que é um tempo muito astuto, diríamos, em nossa história, na verdade, na humanidade. Nós estamos ainda separando e nos isolando em vários lugares. Eu estou vindo para vocês a partir do nosso estúdio na Califórnia, com minha técnica Carol, e nós temos uma outra e depois o nosso anfitrião que está se juntando a nós e é todo o tema. Quando estamos falando sobre coisas relacionadas a vírus e tudo isso, você está recebendo várias informações no noticiário. Nós daremos a vocês algo que é muito especial hoje, muito informativo, muito acurado, porque estamos trazendo John Ryan. John Ryan está em Ottawa agora, estamos prestes a trazê-lo. Ele é um médico certificado e ele está trabalhando em Ottawa, num hospital. Ele faz medicina baseada em energia também, ele tem 2 livros escritos. Então esta é uma ideia totalmente diferente das coisas que ele dirá a respeito disso. Vocês verão algo totalmente diferente hoje. Estou trazendo ele propositalmente, com um propósito importante. Nós marcamos com ele, porque devido ao que eles têm a dizer sobre essas coisas. Não é uma informação apocalíptica, é uma parte que eleva. Vocês verão isso. Traremos algumas informações de Cryon também. Então, deixe-me ir até Ottawa e dizer olá, John. Olá, Lee. É tão bom juntar a vocês aqui hoje e dizer olá a todas as pessoas que estão ouvindo também. Muito obrigado por me convidar. Aprecio a oportunidade. Você é bem-vindo. E ser capaz de trazer uma mensagem que eleva as pessoas sobre o que está acontecendo no planeta. Sabe, será maravilhoso ter uma mensagem que eleva vindo de um médico, porque estamos vendo muitos médicos no noticiário que estão nos dando coisas que não são coisas que nos elevam. Então, há muitas coisas. Eu estou realmente muito interessado. Eu vi a sua apresentação, seus slides, mas eu não vi realmente a palestra a respeito. Então, estarei aqui colado prestando atenção. Obrigado, John. Muito bom. Então, vamos falar sobre o vírus e vamos falar um pouquinho sobre o processo do vírus, de forma que as pessoas compreendam. Mas usaremos isso como um fundamento, Lee, para falar sobre sabedoria e como, ao compreendermos o próprio mecanismo ou a ciência por trás da infecção, como podemos usar isso para a nossa própria segurança, mas também todas as coisas que precisamos compreender como seres humanos para atravessar esse tempo com graça e com equilíbrio. E uma pequena quantidade de conhecimento pode importar muito em criar um equilíbrio. Então vamos olhar para esses detalhes até o nível que precisamos para compreender e depois usaremos isso como um catalisador para realmente compreender o que podemos fazer nesse tempo para poder prosperar de uma forma especial. Isso é fantástico. Eu não podia imaginar nada melhor. Então, eu estou me sentindo tão em paz com isso, porque já é tempo das pessoas ouvirem algo que seja um pouco diferente daquilo que eles têm ouvido no noticiário. E de alguém que é como você, que é um expert, também trabalhando nas trincheiras em um hospital. Então, muito obrigado novamente. É um prazer. Feliz de estar aqui. Então, vamos dizer que nós começaremos a palestra e John, eu vou passar para você, você tem slides e coisas dessa natureza que você quer mostrar, então não quero mais atrasar, vá adiante. Ok, perfeito. Então, nós vamos dar uma olhada em todo esse fenômeno do que está acontecendo hoje através da perspectiva de prosperar em um tempo de mudança catalisadora. Vamos falar sobre um pouco de ciência, vamos falar sobre o Covid-19, o fenômeno da pandemia, a ciência por trás disso, e nós vamos dar uma olhada na metafísica, então, para que possamos também compreender o que está ao redor disso e como isso se aplica a você e as coisas que você precisa saber para poder atravessar isso, essa jornada da pandemia com graça e com equilíbrio. Então podemos dizer muitas coisas a respeito do que está acontecendo no planeta hoje e tenho certeza que todos vocês estão cansados de ouvir sobre a pandemia de diferentes formas, mas também é a coisa mais importante que está acontecendo no planeta hoje. Mas se pudermos dizer qualquer coisa, podemos dizer com certeza que é uma mudança está sobre nós. E a mudança é massiva, ela é global, ela está tocando todas as facetas da vida. E ela tocará cada um e todas as pessoas de alguma forma. E na verdade, frequentemente de uma maneira de múltiplas formas.
problemas. Mas aquilo que é tão importante compreender sobre o que está acontecendo é que tem a capacidade de chegar nas fendas da nossa consciência e realmente descobrir os medos que nós temos lá. Isso toca nossa saúde, nossa situação financeira, nossa família, nossa segurança do trabalho, as instituições nas quais confiamos para apoio, relacionamentos nacionais, internacionais. Então isso continua. Então não há nenhuma pedra que não seja revirada do que estamos falando. Então todo tipo de medo pode ser evocado a partir disso. Então isso, é claro, é propagado por vários canais de mídia que estão tentando fazer seu trabalho de informar-nos, mas eles têm feito de uma forma tão sensacionalista que também contribui para o medo que nós temos em um tempo como este. Mas o porvir estranho do que está acontecendo é que, enquanto tudo isso está acontecendo ao nosso redor, isso está nos empurrando para dentro. Está nos empurrando para dentro. Está fazendo isso fisicamente, enquanto todos nos agrupamos em nossas casas, tentamos nos auto-isolar, distância social, mas de uma forma mais consciente, estamos, ou de uma forma mais espiritual, se quiser chamar assim, também está nos empurrando para dentro de nós mesmos, para examinarmos e viver essa experiência como um processo de crescimento e desenvolvimento. E, portanto, toda coisa, quando você olha para isso de uma perspectiva mais elevada, de uma experiência espiritual, não é sem sabedoria. E eu sei que é um pouco cedo na pandemia para começar a falar sobre coisas polianas ou coisas positivas, mas é muito, muito importante que nós compreendamos o processo e a cena mais elevada para que não percamos nosso equilíbrio conforme atravessamos isso. Há um provérbio chinês que diz que você viva em tempos interessantes. Bem, eu acho que estamos vivendo em tempos muito interessantes e vai ficar mais interessante conforme nós continuamos os dias à frente. Então, conforme esse peso desse fenômeno continua a pressionar sobre nós, eu acho que essa imagem encapsula a jornada, porque esse é um tempo de um tremendo peso. Há tantas coisas acontecendo, tantos medos, tanta informação vindo, realmente de formas que pesa sobre nós da perspectiva da consciência. Eu acho que conforme olharmos para trás, nos dias adiante, nós vamos olhar para trás e dizer que este foi um tempo muito importante no planeta. Eu digo eventualmente porque eu compreendo que tantas pessoas neste momento estão presas em suas próprias experiências pessoais e há pessoas perdendo membros da família, estão passando pelo processo do luto, de uma experiência terrível da perda de alguém que é tão querido, e não há palavras que possam neutralizar aquilo em um tempo de luto, de tristeza, na verdade não. Então, sendo sensível a este elemento, nós compreendemos que nós começaremos a falar aqui de uma cena mais abrangente. Se nós tivermos aquela compreensão, seremos capazes de ver por que é tão importante esse evento e o potencial que pode vir de um evento como esse, sabe? Diante de toda a tragédia e toda a tristeza que está surgindo disso. Então, quando nós vamos parar por um momento e examinar, veremos que o que nós encontramos numa crise é uma tendência para os seres humanos irem para um modo de sobrevivência. E nós vemos isso refletido no noticiário, as histórias das pessoas correndo para comprar papel higiênico, todo tipo de coisas, pegando coisas do supermercado e deixando outras sem nada. Então, quando entramos num modo de sobrevivência, tem uma tendência de empurrar a humanidade para demonstrar tanto o melhor e o pior da sua natureza humana. E então, conforme isso está acontecendo, nós também vemos exemplos incríveis de espírito de comunidade e vemos verdadeiros heróis, pessoas que estão se colocando em perigo na linha de frente todos os dias para trazer cura e tratamento a pessoas que precisam e para apoiar a comunidade, como trabalhadores em lojas e em supermercados e serviços essenciais. Eles são heróis em minha mente, porque eles estão se colocando lá fora de uma forma, quando eles estão conscientes do perigo de fazer isso, mas eles estão fazendo isso com um bom coração e com um verdadeiro potencial para manifestar amor em um tempo de uma grande crise. Então, quando nós paramos por um minuto e nós pensamos sobre isso, e nós honramos essas pessoas, nós percebemos que há uma oportunidade, não apenas para sobreviver aqui, mas para prosperar. Nós vamos olhar para tudo o que precisamos compreender dessa pandemia em seu total espectro. O que nós precisamos compreender como indivíduos, não apenas para atravessá-la, mas realmente prosperar conforme nós atravessamos e chegando do outro lado, eventualmente, nos dias à frente. Então, aqui está meu melhor conselho, conforme começamos. Vamos todos continuar calmos e prosperar. Vamos olhar
olhar para a pandemia a partir da perspectiva de compreender o que está acontecendo e o que nós podemos fazer com aquela informação de uma forma muito sábia e inteligente e permitir que isso nos ajude a atravessar a pandemia e chegar do outro lado. E do outro lado, nós veremos algumas das mudanças sobre as quais falaremos no futuro. Então, apenas alguns minutos, vamos dar uma olhada no vírus ele mesmo. Eu não quero passar muito tempo falando sobre o vírus, mas eu ouço pessoas falando coisas como, não vamos dizer o nome do vírus, não vamos falar sobre ele, e se nós ignorarmos, ele vai embora. Mas eu proponho uma sabedoria inteligente. Então, quando nós compreendemos o fenômeno do vírus e quando nós compreendemos a ciência desse vírus, nós começamos a compreender como reagir a ele, como responder a ele, com inteligência, com graça e com equilíbrio. E, portanto, então muitas coisas foram aprendidas sobre essa infecção em particular e podemos usar esse conhecimento, e é esse conhecimento que está sendo usado em fazer as recomendações que estão sendo feitas a partir dos corpos de saúde e outros elementos do sistema de saúde pública e de governos. Eu sei que muitas pessoas sentem que talvez isso possa ser pesado demais, pode ser opressivo, algumas dessas coisas, mas se você compreender a verdadeira natureza do que está acontecendo, você verá a sabedoria que está nisso e como se relacionar com isso de uma forma muito equilibrada e saudável. Então, este vírus, ele mesmo é um coronavírus, um vírus. O vírus está dentro de um grupo de vírus que são baseados em RNA. Então, todos nós sabemos sobre o DNA. RNA é como o DNA, só que ele é um mensageiro, um nucleotídeo. É uma corrente de nucleotídeo que trabalha com DNA no núcleo da célula. E esses vírus, o que eles são em essência, são pequenos pedaços de RNA que estão encapsulados por uma capa protetora. Então, ele tem uma capa ao redor do RNA e ele tem o potencial de infectar ou entrar em uma célula hospedeira. E o que é importante de compreender sobre um vírus é que um vírus, ele mesmo, na verdade, nem mesmo é uma entidade viva. Um vírus não pode se reproduzir, que, por definição, é algo que um organismo vivo precisa ser capaz de fazer. Um vírus é apenas um pedaço de DNA ou RNA, uma informação. E ele apenas pode se reproduzir quando ele entra em uma célula hospedeira. Então, o RNA precisa se conectar, se ligar a uma célula viva, como as células em nosso corpo humano, e quando ele faz isso, então ele pode reproduzir usando o mecanismo do núcleo dentro daquela célula. E então, esses vírus são comuns, eles têm estado por aí por muito tempo, e há muitos deles. Nós fomos expostos a diferentes coronavírus. A população humana já foi exposta a diferentes coronavírus, e este é um novo. E então, esse tipo de vírus tendem a causar um tipo de infecções respiratórias. Então, nós temos visto isso em diferentes infecções que têm movido através da população, diferentes tipos de gripes e doenças que têm acontecido na população, mas nos anos recentes tem havido um grupo de novos vírus que têm emergido. E eles são um pouco mais virulentos, um pouco mais amedrontadores para a população humana. Provavelmente vocês já ouviram coisas como SARS, MERS e esse tipo de infecções que causam agudas doenças respiratórias e um potencial para as pessoas, doenças que ameaçam a vida, porque na verdade eles estão afetando os pulmões. Então esse vírus foi originalmente chamado de o novo coronavírus, ou o novo coronavírus 2019. Eu vou explicar um pouco sobre da nomenclatura para compreender todos esses termos que estão sendo ventilados no noticiário. 2019, COV, era o nome original do vírus. E ele é reconhecido estar na família da SARS, então ele é chamado COV2 também, SARS. E esse é o próprio nome do vírus. Quando uma pessoa carrega o vírus e começa a produzir uma infecção em seu corpo, isso é chamado COVID-19. Coronavirus Disease 2019. Então, o nome do processo de doença é COVID-19, que é diferente do próprio vírus. É similar à diferença entre HIV e AIDS, o vírus e a síndrome. Então, o que acontece, na parte esquerda você vê uma foto desse vírus. Na superfície há pequeninas projeções, há pequenas agulhas que saem da superfície do vírus.
Isso são proteínas de superfície que surgem na superfície e eles criam pontos de conexão. E esses pequenos espinhos no vírus que permitem que ele se conecte a uma célula humana saudável, quando esse vírus se conecta a um receptor com algo chamado enzima ACE2. Isso não é importante. O que é importante sobre isso é que isso está presente nas células alveolares do pulmão humano. E é por isso que os pulmões e o sistema respiratório são tão suscetíveis ao vírus. Então as pessoas dizem, bem, de onde veio essa coisa? Bem, muitos desses vírus vivem em diferentes espécies, diferentes tipos de organismos. Há alguns vírus que tendem a viver em animais. E, ocasionalmente, há uma transmissão zoonótica. Significa que se transfere de um animal para uma pessoa. Então, a crença é que alguns desses vírus são zoonóticos. Eles transferem-se de animais para outras espécies, para o ser humano. Esses vírus também são usados em experimentos científicos, alguns em laboratórios, em lugares como esses, e são usados em diferentes tipos de experimentos. E então, nós não sabemos o ponto de origem exatamente de como esse vírus chegou até a população humana nesse ponto do tempo. Estes são os dois teorias mais comuns. Então, há toda outra gama de outras teorias que vieram de... sabe, o sistema... Eu quero parar bem aqui e colocar um pouco de consenso nessa conversa. Bom senso. Você precisa estar consciente das teorias de conspiração que tendem dizer que essas coisas... Vai chegar um dia quando os fatos forem conhecidos e nós compreenderemos de onde esse vírus veio. E quando nós os compreendermos, isso vai nos ajudar a fazer mudanças em nosso sistema científico e em nosso sistema político e assim por diante. Por agora, na verdade, não é tão importante de onde ele veio. Não é uma questão de... O que é importante é compreender, não colocar muita intenção nisso e não comprar as teorias conspiratórias. Eles apenas farão você ficar com medo e ficar com pânico a esse respeito e sentir como se a sociedade, de alguma forma... Isso é mais desvitalizador do que... Os vírus, eles são naturalmente ocorrendo, e como isso chegou na população humana, um dia nós saberemos. Por agora, vamos cuidar do problema que está aí. Ele está entre nós, e nós vamos simplesmente usar nossa sabedoria para encontrar nosso caminho ao longo da pandemia. Isso é apenas um pequeno slide para compreender como o vírus faz sua magia. Então aqui ele está, e ele se conecta à célula do hospedeiro, uma célula do pulmão, e ele está desencapsulado. Então ele vai para o núcleo, onde ele libera o mecanismo que está presente dentro da célula para reproduzir o RNA e para reproduzir as proteínas para produzir novas capas. Então todo esse RNA e o material para fazer as capas é colocado de volta junto como um novo vírus. E então esse vírus move-se para a membrana e então ele sai e é liberado. E então o vírus move-se através da célula e faz muitas cópias de si mesmo e então vários novos vírus são liberados. E por que estamos falando sobre uma célula do pulmão? Quando o vírus sai, será nas secreções ou na saliva ou na água que está presente nos pulmões e na cavidade oral. Então, as secreções de uma pessoa que está carregando o vírus são os vetores através dos quais o vírus pode se espalhar do hospedeiro para uma outra pessoa. E isso será importante quando nós olharmos para o mecanismo de espalhamento. Outra coisa para compreender aqui é que uma pessoa que está produzindo vírus pode ou não ser sintomática naquele ponto do tempo, quando isso está acontecendo. E então há muitas doenças como a gripe que apenas se tornam infecciosas quando uma pessoa tem sintomas. É aí que eles estão transmitindo o vírus, por assim dizer. Mas parece, da ciência até agora, que esse vírus pode ser liberado antes de uma pessoa souber que está carregando ele. Então é isso que está causando muito das preocupações a respeito de como podemos realmente espalhar esse vírus. Mas se nós compreendermos que ele pode acontecer antes de uma infecção de uma pessoa normal, isso ajuda-nos a planejar e saber como responder a ele com inteligência e com sabedoria. E então, há pessoas que parecem estar infectadas com vírus que passam por desenvolver uma imunidade e não tem quase nenhum sintoma. E isso, na verdade, parece ser a maioria das pessoas. Há um outro grupo de pessoas que vão desenvolver sintomas leves. E falaremos sobre isso depois. E depois um grupo de pessoas que desenvolvem
uma doença mais séria, mas esse é um grupo muito pequeno do total de infecções. Então, pessoas que têm uma infecção muito séria é um grupo muito menor comparado com o grupo total de pessoas que desenvolvem a infecção. Então, o que acontece quando você tem um vírus em seu corpo? Então, o que é interessante aqui é que não é o vírus que causa todas as coisas que nós vemos. É o sistema imunológico em seu corpo respondendo ao vírus que faz isso. Então, quando o seu corpo começa a lutar contra a infecção ou o intruso, ele faz vários tipos de coisas para ajudar a ser capaz de fazer isso de forma bem-sucedida. Você desenvolve uma febre para aumentar a temperatura em seu corpo. Você produz células brancas para poder remover a infecção do seu corpo. E são todas essas coisas que causam sintomas primários, como febre e arrepios, a náusea, às vezes vômito, diarreia. As pessoas começarão a desenvolver tosse e sintomas do peito conforme a inflamação dos pulmões. Então, uma pessoa que não estabeleceu uma infecção, que é chamada uma pneumonia viral, vai começar a tossir, pode tossir um pouquinho de muco ou um pouquinho de sangue, às vezes, e desenvolverão uma respiração curta. E isso é um sintoma direto da infecção ela mesma. Então, como a doença progride e a pessoa começa a ter uma doença mais séria, esses sintomas tendem a ficar pior. Então, o desafio aqui, como humanos, é que muitos desses sintomas se sobrepõem com outras coisas. Então, por exemplo, os sintomas principais do coronavírus, a febre, tosse, respiração curta e dor no peito, e a dificuldade de respirar, e algumas dessas coisas também acontecem quando nós temos uma gripe normal, comum. Também, algumas delas podem acontecer quando temos coisas como alergias. Então, você precisa compreender isso, porque isso também é uma estação de gripe e também uma estação de alergias. Então, nem todos que estão desenvolvendo sintomas terão o coronavírus. Então, nós precisamos apenas usar um pouco de bom senso. Então, quando nós temos os sintomas que têm a ver com o coronavírus, é importante estar consciente disso e fazer as coisas necessárias. Este é o caso no momento. Eu achei que seria interessante colocar um pouquinho de radiologia aqui, que é um tipo de medicina que eu faço. Esse é do peito de uma pessoa que não tem infecção com coronavírus. Você pode ver, na área do lado esquerdo, está apontando para uma área que está branca, com todo o tecido ao redor está negro. E o tecido negro é o seu pulmão, e o motivo para estar preto é porque ele está cheio de ar. Não há muito tecido lá. E o que acontece quando você tem uma infecção é que o corpo reage e você tem inflamação. E então, há secreções e esse tipo de coisas acontecendo com a inflamação. O espaço do ar consolida, ou ele é preenchido com aquele fluido, com aquele resíduo, e cria uma área que não pode trocar oxigênio. Então, se você olhar para o pulmão saudável, o negro, os pulmões são usados para trazer oxigênio para o seu corpo e oxigená-lo. Então, há uma infecção no corpo, há uma parte do pulmão que não trabalhará tão bem. Então, essa pessoa tem uma pneumonia muito pequena, então a maior parte do pulmão vai trabalhar muito bem, então essa pessoa não teria problemas. Ele está com sua respiração, seu nível de oxigênio no corpo. Mas o que pode acontecer é que em um número pequeno de pessoas, isso progride. Então, se isso acontecer, há mais inflamação nos pulmões. Então, ele fica um pouco mais difícil para a pessoa fazer a troca normal de oxigênio. Então, essa pessoa começará a ter um pouco de problema com sua respiração. E essa pessoa que precisa de mais atenção médica direta e talvez ser levada para o hospital. Então, nesse pequeno subgrupo de pessoas, é isso que está acontecendo. E é isso o que leva toda a conversa a respeito dos ventiladores, respiradores. Quando a pessoa precisa de apoio do sistema médico ao redor disso, o que acontece é que eles são levados para o hospital, eles precisarão de apoio com troca de ar. Então, os respiradores são usados, e ao fazer isso, você pode permitir o corpo para sair do outro lado quando a inflamação começa a se estabilizar. Então, os respiradores são usados para apoio. Então, é por isso que eles se tornam tão importantes, e nós ouvimos todo tipo de conversa a respeito da falta deles e os dramas relacionados com isso. Então, usando isso, vamos dar um minuto para compreender como esse vírus se espalha. Então, ele se espalha através de gotículas, secreções que vêm de uma pessoa que carrega o vírus. Então, as gotículas
gotículas que elas produzem nos fluidos da saliva podem ser tossidos para fora. Então, há duas formas como a pessoa pode estar exposta a isso. Se uma pessoa tosse sobre você, pode ser uma transmissão direta. Então, uma forma como isso se torna importante é que nós compreendemos esse conceito de distanciamento social ao ficar a 2 metros de distância da pessoa. Se nós fôssemos tossir, e nós não iremos, então, tossir e aquele gotículo não chegaria na pessoa. Então, ao aceitar o fato de que nós ficamos um pouco mais afastados uns dos outros fisicamente, isso ajuda a diminuir o espalhamento da infecção humana. Outra coisa para compreender é que há uma diferença entre gotículas e doenças causadas no ar. Então, isso é uma transmissão por gotículas, não uma transmissão pelo ar. É uma distinção importante a fazer, porque transmissões feitas pelo ar acontecem quando o vírus é carregado em pequenas micropartículas, e eles podem penetrar máscaras normais, esse tipo de coisas. Então, para isso, precisaria de uma máscara mais séria. Então, a máscara que permite a você realmente bloquear todas as infecções e todas as possibilidades de transmissão. Então, isso seria necessário usar num hospital, por exemplo. Mas uma máscara cirúrgica cotidiana poderia proteger uma pessoa por conta das gotículas, mas pela distância, nós não precisaríamos da máscara. Mas as gotículas podem pousar em certo lugar. Então, se a pessoa tosse na mão e põe a mão na porta, ele pode carregar o vírus da sua mão para a maçaneta. Então é por isso que a outra recomendação entra em cena, que é importante lavar suas mãos depois de qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Se você for comprar alguma coisa no supermercado, a primeira coisa que você deveria fazer quando retornar é lavar suas mãos. Então, ao compreender a ciência por trás dessa transmissão, você percebe quais são as recomendações e por que elas são recomendadas. Elas não são de forma alguma tolas. Elas são muito sensíveis quando você compreende a parte racional, se você quiser chamar assim. Então, quando você estará no público, se você manter um pouco de isolação física através do distanciamento social, se você usar luvas, se você quiser, pode usar máscaras. Então, quando você volta para casa, você lava as mãos e você lava a superfície de qualquer coisa que você traz para sua casa. Simplesmente fazendo isso, muito provavelmente a probabilidade de você contrair o vírus seria muito baixa. Então, compreender a ciência a respeito disso, você sabe então o que fazer, que tipo de recomendações seguir. E então, isso está muito bem conhecido agora, lavar suas mãos, tossir no seu cotovelo, lavar as mãos depois que você tosse ou espirra, não tocar sua face quando você está no público, quando você volta para casa, quando você tiver a oportunidade de lavar as mãos, evitar contato físico com as pessoas, por enquanto, e então evitar viagens desnecessárias. Então, todas essas recomendações que são colocadas aí pelos governos e várias agências de saúde, eles apenas fazem sentido compreender a ciência da infecção. Então, você precisa, independente de qualquer coisa, não importa o que as pessoas estão falando a partir do governo, se você compreender a ciência do vírus, você sabe o que fazer você mesmo. Não há nada mais importante do que o conhecimento com relação a isso. Então, para tocar algumas outras palavras que nós ouvimos sobre esse conceito de uma pandemia, tudo o que significa é que é uma infecção que está espalhando muito. Então, se você tivesse uma pequena infecção numa enfermaria, num centro de saúde, uma epidemia quando toca mais pessoas, dentro de um grupo ou uma comunidade de pessoas. E uma pandemia é uma infecção que se espalha para diferentes áreas, nesse caso, ao redor do mundo, e envolve muitas pessoas. Então, pandemia é apenas uma palavra usada em termos de epidemiologia, que explica o espalhamento geográfico, o espalhamento humano de uma infecção. Só significa que ele está espalhando mais, muito mais longe. E outro conceito é achatar a curva. E é importante compreender isso. Há um pequeno gráfico que explica isso, o que é achatamento da curva. Quando a infecção começa, ela se espalha para diferentes pessoas. Se nós não fizermos nada a respeito disso, a infecção crescerá rapidamente e depois diminuirá com o tempo. O problema é que esse é o nível da capacidade do sistema de saúde. Então, define o número de leitos nos hospitais. Então, se nós deixarmos essa infecção correr sozinha, ela vai sobrecarregar o sistema de saúde. Então, as pessoas que estão tentando o melhor que podem para cuidar de pessoas que têm a forma mais séria de infecção, perceberão que eles não têm lugar para colocar esses pacientes. Então, os hospitais ficam sem sua capacidade. E é isso que nós vemos acontecendo agora em lugares como Itália, Nova York. E eles estão tendo
eles têm que cuidar dos pacientes fora do sistema normal. Se nós fizermos as coisas que estamos sendo pedidas para fazer, como isolamento social e todo esse tipo de coisa, o que acontece é que esse grande pico não acontece. Acontece ao longo de um nível mais baixo, porque a transmissão diminui. Isso permite o sistema de saúde responder ao problema sem estar sobrecarregado. Agora, ele adiciona um pouco a infecção, faz ela ficar mais tempo, mas é de uma forma muito controlada. Então, somos capazes de passar por ela, atravessar, sem ficar estressado, com a urgência de não ter recursos. E as coisas que nós vemos sendo faladas no noticiário. Então, o cuidado pessoal se torna a coisa mais importante que você precisa compreender como uma pessoa. Então, eu só queria rever a ciência por trás da infecção para que você possa compreender quão simples é saber o que fazer. E a melhor cura de todas é prevenir. E você apenas pode prevenir se você tiver o conhecimento do que está acontecendo e então os motivos do porquê você fará escolhas para fazer coisas ou não fazer coisas. E então você precisa compreender que cuidar de si mesmo é a coisa mais importante. Eu adoro essa imagem, sabe, num avião com... Então, mesmo quando uma mãe com um bebê ou uma criança decide, primeiro coloque a sua própria máscara. Em outras palavras, você precisa cuidar de você. Se você tentar começar a cuidar do seu filho, que claro, será sua resposta inata, e se você não tiver colocado a sua própria máscara de oxigênio, você vai ficar sem oxigênio. Então, a energia... Aqui é a mesma coisa. Se você cuidar de si mesmo, do seu corpo e da sua psicologia e das coisas que falaremos a seguir, você perceberá que você estará em um lugar para ajudar outras pessoas e fazer de uma forma equilibrada. E a coisa engraçada sobre essa infecção é que já é tempo de ter a mente de comunidade, e a coisa estranha é que a forma de cuidar da comunidade é, principalmente, estar isolado. Então, é tipo um paradoxo, sabe? Estamos fazendo todas as coisas corretas, estamos fisicamente isolados. Mas isolamento físico e social não são a mesma coisa. Você ainda pode ser muito social e engajado. Estamos falando agora sobre o formato de uma entrevista online, através de webinários. Há vários tipos de formas de comunicar-se com sua família, através do Facebook, Zoom e esse tipo de coisa. Então você pode permanecer engajado com a sua comunidade, as pessoas, mesmo que esteja fisicamente isolado. Mas é importante fazer isso agora, por todos esses motivos que nós falamos. Então nós falaremos por alguns minutos sobre cuidado pessoal e sua imunidade. Isso é uma parte muito 3D da discussão, mas depois entraremos em coisas mais esotéricas mais tarde. Mas por enquanto, vamos falar sobre coisas que nós podemos fazer que fazem total sentido. E a forma mais fácil de fazer isso é ver a si mesmo como um ser com múltiplas camadas. Como ser humano, você tem um corpo físico, você tem uma capacidade emocional, você tem uma capacidade mental e há um elemento espiritual em nosso corpo. E o que realmente traz saúde e equilíbrio para nós é quando todas essas coisas operam em coerência. E então nós aprendemos a nutrir nosso corpo físico de uma forma saudável, aprendemos a viver emocionalmente de uma forma que não nos deixa fora de equilíbrio, aprendemos a usar nossa mente para irmos adiante e trazer-nos mensagens que elevam, nos tirar da tendência de sermos negativos. E então espiritualmente podemos ter vários tipos de inspiração que nos ajudam através de todos os outros corpos. Então é difícil separar tudo isso e isolá-los, porque eles não existem isolados. Todos eles existem juntos, então nós podemos separá-los só para compreender. E se nós realmente dermos a cada parte de nós aquilo que nós precisamos, cada nível do nosso ser, o que nós precisamos, pode-se ver que nós estabelecemos uma coerência ou um equilíbrio em nós mesmos. E isso teremos então uma face feliz o tempo todo. Então você pode perguntar o que você faz. Então, por uma perspectiva muito geral, muitas pessoas nesse momento está sendo pedido para ficar em casa. E todos nós sabemos que nós não temos muito sono. Então é muito bom dormir bem, as coisas que você sabe que relaxam, que o humano curte fazer, hobbies, yoga, alongamento, respiração. Você pode tomar um tempo do lado de fora, desde que você siga as regras de isolamento social e caminhar na natureza. Tomar banhos. Então, essa lista pode continuar. Você sabe você mesmo ao que você responde melhor. Então, dê a você as coisas corretas, o privilégio, a oportunidade de realmente dizer sim. Isso é importante, já é tempo para isso agora. E eu vou fazê-lo. Eu adoro esse pequeno cartoon à direita, porque está tentando fazer yoga em casa. Você pode ter animais de estimação, crianças, talvez, que possam se relacionar com esse cartoon. É assim que as coisas são. No nível físico, a coisa mais importante nessa lista, eu acredito que seja a alimentação. Então,
Então, enquanto estamos em casa assistindo televisão, não é o tempo para carregar em chocolate e junk food. Então, é um tempo de realmente comer bem e nutrir seu corpo com coisas que ele precisa, que contém vitaminas, minerais e todas as coisas que nós sabemos que são boas para nós. Então, pode ser vegetais, frutas. Então dará ao seu corpo um fundamento para operar bem e correr, e funcionar bem, e uma resposta imunológica a qualquer coisa. Então, alimente-se com um bom alimento, orgânica, saudável. Há alguns suplementos que as pessoas recomendam, coisas como vitamina C ou selênio, ervas como equinácea, alho, cogumelos como cogumelo reishi ou chagas. E esses são várias coisas que foram mostradas em estudos científicos controlados que ajudam a apoiar o sistema imunológico, particularmente em infecções leves. Então são coisas que você pode considerar usar, mas para mim elas são secundárias com relação à forma como você come o seu alimento. Você pode usar essas coisas para realçar a sua imunidade, se você achar que precisa. Em um nível emocional, eu acho que a coisa mais importante é não o que você faz, mas o que você não faz. Isso é não reagir exageradamente aos eventos. Conforme você olha para a mídia, você tem conversas com seus amigos, há uma tendência de dramatizar as coisas. E ao fazer isso, é claro que nós ficamos agitados emocionalmente, e começamos a reagir excessivamente e, portanto, nós terminamos num giro. Então, limitando nossa exposição à mídia, simplesmente limitando a boas fontes de informação e cortando o resto disso, porque tudo que isso faz é criar drama energético em suas emoções e nutrir suas necessidades emocionais nesse tempo. Então, vamos observar programas que você gosta, sintonizar em Gaia, coisas no YouTube, onde há fontes de informação que você gosta, que te elevam. Passe tempo conversando com seus amigos no YouTube ou no telefone, boas conversas. Nós nem sempre temos o tempo de fazer isso. Ouvir a música, fazer qualquer tipo de atividade que você achar que seja inspiradora. Em um nível mental, ler, aprender. Há tantas coisas online. Muitas universidades estão começando a oferecer programas gratuitos para pessoas fazerem cursos e todo esse tipo de coisas. E você literalmente tem um tempo para fazer isso. Quando está em casa, então é uma maravilhosa oportunidade para aprender o que quer que seja que você queira aprender. Então, a partir da perspectiva espiritual, é um tempo maravilhoso para meditar ou fazer coisas que ajudam você a sentir-se centrado. E é um tempo para nós todos desenvolvermos uma incrível autoconsciência e apoiar nós mesmos nesse desenvolvimento. Percebam, conforme cada um de nós passa por essa experiência, todos nós teremos nossos próprios momentos onde nos sentiremos desequilibrados, ou sentiremos algo nos amedrontando, ou algo que nós ouvimos no noticiário que vai nos desafiar de formas diferentes. Nós precisamos ser autoconscientes, precisamos ver o que está acontecendo dentro de nosso próprio estado mental e emocional e saber como estar com aquilo de forma que não nos cauteie. Então é tão importante permanecer centrado e equilibrado e não ficar girando no drama. E uma coisa que todos nós aprenderemos conforme passamos por isso é como ser mestre ao redor desses temas. Então se alinhar com princípios elevados, como paz. Há uma paz que vai até além de qualquer compreensão, que está disponível para cada um de todos nós. E quando você planta seus pés no pó da terra e você abre a sua alma para receber aquela energia, você sentirá isso vindo para o seu corpo. É uma experiência 3D física tangível. Então esse é um tempo para incorporar aquela paz e ser muito vigilante de qualquer coisa que tenda a te nocautear fora daquele equilíbrio e ser compassivo. Compassivo consigo mesmo, em primeiro lugar. Quando você se encontrar entrando em drama ou chateado com alguma coisa, simplesmente torne-se consciente, veja isso pelo que é. Não há motivo para reagir a isso ou julgar a si mesmo a esse respeito. Lide consigo mesmo com a mesma capacidade que você lidaria com outra pessoa. Então, quando você ver alguém em um estado que é menos do que o ideal, tente estar com essa pessoa de uma forma compassiva e trazê-la às oportunidades para retornar ao centro dentro delas mesmas. Então, é uma oportunidade maravilhosa para nós praticarmos essas coisas. Eu apenas queria falar sobre um minuto sobre ser um empático. Eu sei que as pessoas ouvem isso, na maior parte são pessoas que estão interessadas em novas informações, sabe? A consciência em evolução sobre a qual falamos tantos, o Cryo. Então, nós somos empáticos por natureza. Todos nós temos essa habilidade de sentir
Nós estamos conscientes do sentimento ao nosso redor, o campo. Nós sentimos os pensamentos e os sentimentos das pessoas ao nosso redor. Agora, imagine durante uma pandemia o que está acontecendo com tantas pessoas que estão nesse lugar de drama, de preocupação, medo, que está sendo propagado e todo esse tipo de coisas. Isso causa tanto medo no campo global de consciência. E se você não estiver consciente do que você está vivendo, você pode se encontrar dentro daquilo também. Então isso vai te tirar da sua própria harmonia. E então nós somos sensíveis a isso, precisamos compreender e precisamos permanecer equilibrados. Você precisa se dar o que quer que seja que você precisa para manter esse equilíbrio ou para recuperá-lo se você o perder por um pequeno período de tempo. E uma coisa que estamos falando com as pessoas a respeito da minha própria comunidade de cura, as pessoas estão sentindo uma fatiga, é um sintoma físico. E eu penso que muito disso é apenas, sabe, a experiência energética de manter o equilíbrio em um campo de mudança ao seu redor. Então não se julgue por isso. Se você estiver cansado, deite, descanse, medite, faça o que você precisar fazer para se revitalizar. E não pense que cansaço é algo de errado que você está fazendo. É apenas porque você está fazendo o seu trabalho, você é um trabalhador da luz. Ao sustentar aquela luz, é claro, você sentirá esse tipo de coisas de tempo em tempo. Então, lembre-se, consciência é a chave. Eu adoro o que Greg Braden disse. Nós fomos construídos para esses tempos. Sabe, a humanidade, por anos e anos, tem dito, Cryon, isso não está acontecendo rápido bastante, nós precisamos mudar a consciência humana, vamos fazer isso acontecer. Bem, eu acho que a mudança já está aqui. E então, este é o tempo para o qual nós nascemos. E então, conforme vocês têm praticado e aprendido coisas em termos de consciência ao longo dos meses e anos e décadas que passaram-se, esta é uma oportunidade para colocar tudo o que você tem aprendido em prática e realmente aprender a sustentar o seu equilíbrio durante a tempestade. Se você é um farol, você vai ficar lá e você vai brilhar. E então, isso é realmente do que se trata esse tempo. E em sua consciência é chave para reharmonizar a si mesmo e permitir-se a oportunidade de fazer isto. Então, a essa luz, podemos trazer um outro propósito para a pandemia. Realmente é um tempo de aprender a reusar, reciclar e se tornar muito mais consciente de como as coisas podem ser colocadas no planeta. Mas esse é um tempo para nós termos um propósito com relação à pandemia. Pergunte-se, como você está vivendo? Você é sábio, está bem informado, no entanto, permanecendo pacífico, equilibrado, livre de autos, em um espaço de compaixão. Você está vivendo sem medo e em um espaço preenchido de amor? Se não, então você precisa nutrir a si mesmo. Para você entrar nessa arena, realmente é um teste de mestria para todos nós. E lembre-se, nós usamos isso dessa forma. E aqui está a nossa mensagem. Você tem isso. Você sabe que você nasceu para passar por tempos como esse e sustentar a mestria e a luz que você tem dentro de você. E a próxima parte da nossa conversa nós falaremos de forma mais específica a respeito, é mais esotérico, não é tão 3D e científico como a primeira parte da conversa, mas nós vamos dar um tempo para ir para o esotérico, parte das mudanças energéticas e coisas que estão acontecendo, mas vamos dar uma pequena pausa aqui nesse ponto antes de continuarmos para a parte 2. Eu tomarei um tempo, vamos retornar e ver como as coisas, como Lee está. John, Lee está bem. Eu estou fascinado com isso. Você é um apresentador mestre. Eu quero ter aulas com você, ter lições com você. O que você está dizendo é tanto daquilo que nós ensinamos. Eu acho que é o bom senso disso. Se você ouviu as canalizações de Cryon recentemente, aquelas que nós lemos em Toronto, esse é o tema. E obrigado por isso. Isso faz tanto sentido. Não reagir excessivamente e conhecer os fatos. Isso é fantástico. Muito obrigado por isso. É um prazer, Lee. Será que eu posso apenas falar uma ou duas coisas que eu estou ouvindo e que estou pensando? Podemos fazer isso? Bem, uma das questões que nós mencionamos nos seminários, também, até mesmo o Cryon mencionou, é que nós estamos, a mídia está dando a história, é claro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós estamos apenas pegando uma parte da informação. Nós não estamos recebendo o resto da informação. E um desses restos da informação é que nós estamos ouvindo que estamos perdendo trabalhadores da saúde porque eles estão nas linhas de frente, estão tendo vírus, estão indo para casa doentes, estamos perdendo policiais da mesma forma, estão indo para casa doentes, e então eles passam para outra história, sabe? Eles dizem, mas quantos de vocês você perdeu? Quantos você perdeu? E quantas perdas? Então você chega no final do segmento da mídia e percebe que eles não estão equipados para dar a você o resto da história.
E eu não tenho certeza que isso seja uma culpa da mídia ou é o fato de que ela foi desenhada assim desde o início com as notícias e agora de repente é importante que eles deem a vocês o resto da história. E o resto é isso, para mim. Você está perdendo trabalhadores da saúde, perdendo policiais e eles não estão indo para suas covas. É que eles estão ficando doentes, eles vão para casa, eles atravessam isso e eles se recuperam. E eles retornam para o trabalho imunes. Eu estou compreendendo errado? Não, você não compreendeu errado. E eu posso tocar alguns pontos muito importantes, Lee, você tocou. Com todo respeito, há pessoas que estão vivendo uma experiência muito difícil, no sentido de que há pessoas morrendo e há pessoas cujas vidas estão sendo perdidas conforme essa infecção se espalha pelo mundo. E então há muitas famílias que estão passando pelo episódio do luto, da tristeza e toda essa experiência que vem com perder alguém que é tão querido para nós. E sem falta de sensibilidade, essa experiência, temos que ter cuidado como falamos sobre essas coisas, porque a última coisa que queremos fazer é ferir alguém que está nesse espaço de experimentar isto nesse ponto do tempo. Mas a vasta maioria das pessoas realmente que tem essa infecção se recuperam. Então, seja você uma infecção leve, ou mesmo se você tiver uma infecção mais moderada com sintomas, mesmo uma infecção mais séria que talvez possa fazer com que você vá para o hospital, a grande maioria das pessoas que contraem a infecção se recuperarão. E quando você se recupera com imunidade. Então, há muitos trabalhadores da saúde que estão sendo expostos ao vírus, que desenvolveram um nível ou outro e outros sintomas. Há pessoas em todos os setores da vida, os policiais, os bombeiros, os primeiros socorros, todas essas pessoas. Eu acho que o desafio com a mídia é que eles terem esse equilíbrio entre tentar apresentar a informação que é significativa e autêntica, mas há uma tendência para ser dramatizado. Então, o que acontece é que você quer contar a verdade, mas ele pega o drama, que será empolgante ou irá capturar a atenção das pessoas. Isso é completamente compreensível quando você percebe que a mídia é baseada em um modelo econômico, que ela precisa de plateia, então ela faz o que ela precisa fazer para poder criar uma plateia, uma audiência. Então, é uma mistura, porque eles estão apresentando informações autênticas de muitas formas, mas há um pouco de drama que assume algumas vezes. Então, não é dizer que tudo é ruim, eu acho que é parte do modelo, como você diz, é parte do sistema. A verdade e é isso que é realmente importante. A maior parte das pessoas, a vasta maioria das pessoas que contrairão esse vírus e desenvolverão uma infecção do vírus, se recuperarão. E é verdade para os trabalhadores da saúde, isso é verdade para os policiais, isso é verdade para os primeiros socorros, as pessoas que oferecem serviços, como outras pessoas que estão nesse ambiente sendo expostas potencialmente a essa infecção. Então, nós precisamos ter isso em mente, mas isso não torna as notícias... Se você ouvir 10 mil pessoas se recuperam do vírus, não tiveram o mesmo dramático impacto dramático como saber que 1000 pessoas morreram. Mas a verdade é que a maioria das pessoas se recuperará e precisamos saber disso para que nós não reagimos excessivamente. É importante que tenhamos compaixão por qualquer pessoa que seja tocada por isso, que perde um membro da família, alguém que seja querido. É uma coisa terrível em qualquer circunstância. E isso não é nenhuma exceção. Mas a grande maioria das pessoas que tiverá a infecção se recuperará e voltarão para casa saudáveis e terão imunidade a isso no futuro. Então, uma das coisas que eu acho que começaremos a ver acontecendo é que teremos esses super-heróis, enfermeiras e médicos e pessoas que estão agora imunes à infecção e eles poderão caminhar pelos hospitais com pouco cuidado de proteção porque eles estarão imunes a essa infecção. Eles serão os heróis. Exatamente. E eles caminharão completamente imunes. Eles poderão entrar em qualquer lugar perigoso. Exatamente. Talvez isso será o noticiário. Poderia até ser um filme. Quando tudo isso terminar. E também a coisa que eu acho que eu mesmo, e também o que Crime diz, e não seria bom ver uma coluna também sobre pessoas que se recuperam, ao invés de o que estamos vendo agora que diz infectados que morreram, e é só. Nós não temos uma coluna para pessoas que se recuperaram. Algumas das agências de notícia que eu vi começaram a fazer isso. Eles têm uma pequena barra no lado da tela, e ali eles podem ter um número como
casos de recuperação. E eu acho que outra coisa que precisamos ter em mente é que eu não acho que nós realmente sabemos o verdadeiro escopo dessa infecção e porque os testes têm sido tão esporádicos e difíceis, nós não sabemos o número de pessoas que tiveram essa infecção. E eu acredito que numa comunidade há muitas pessoas que têm sintomas muito leves ou que não têm nenhum sintomas e que estão imunes, mas nunca registramos isso como um caso. Essa é outra coisa que eu estava dizendo, é que quantos, na verdade, são imunes, naturalmente, porque eles têm um sistema imunológico mais forte. Esse é um outro especial que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de trazer o Dr. Todd Advocates e falar sobre RNA, DNA, o sistema imunológico, porque essa é a especialidade dele, em realçar o sistema imunológico. Nós não sabemos muitas dessas coisas nesse momento, sabe? Então, vamos fazer uma pausa agora e nós vamos pegar alguns minutos, caso você queira se alongar ou se refrescar de qualquer maneira. Vamos terminar a parte 1, fazer uma pausa e depois retornaremos em alguns minutos e vamos então para a próxima parte da apresentação, onde nós vamos lidar com alguns dos elementos mais esotéricos da cura e como ele se conecta na história dessa pandemia. Obrigado, John. Eu mal posso esperar pela parte 2, com todas as informações esotéricas. Claro, é aí onde eu prospero. Então todos vamos dar uma pausa e depois retornaremos e começaremos a parte 2 e estaremos aqui esperando por vocês. Obrigado.